Na aula de hoje, nós vamos falar de uma parte da matéria que chama distribuição binomial. Alguns autores gostam de chamar essa parte de sucesso e fracasso. É o jeito que eu prefiro também, o nome que eu prefiro usar. Vocês vão entender muito bem por que recebe esse nome. O Enem adora esse tema, tanto quanto gosta de probabilidade condicional, o Enem gosta de questões de distribuição binomial. E eu vou te mostrar todos os caminhos que você deve fazer para acertar uma questão dessa. Então, concentra aí, pega o seu caderno, pega o seu lápis e vamos tentar fazer. Lembra de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá tem um link para você baixar o material completo, é um material com 50 páginas de teoria e exercício sobre análise combinatória. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Como eu falei, eu gosto de chamar de sucesso e fracasso. Eu acho que é o termo mais adequado. Não tem uma outra maneira de eu te explicar isso, a não ser com exemplos. Então é a mesma ideia da aula passada. O Enem adora cobrar questões de sucesso e fracasso. Se você pegar o nosso material e der uma olhada, você vai ver que o que mais tem nesse material são questões do Enem a respeito desse tema. Dá uma olhadinha nessa questão que vai aparecer aí na sua tela agora. Determinado jogador de futebol tem 90% de chances de converter em gol uma cobrança de pênalti. Qual é a probabilidade de esse jogador nas próximas 3 cobranças acertar exatamente uma? Olha, a gente leu a questão aí e a questão fala que um determinado jogador de futebol tem 90% de chances de marcar um gol numa cobrança de pênalti. E aí eu quero saber o seguinte: imagina as próximas 3 cobranças que esse jogador vai fazer. Eu quero saber qual que é a probabilidade de nessas próximas 3 cobranças ele acertar exatamente uma. Uma palavra que vai acompanhar a gente na maior parte das questões envolvendo sucesso e fracasso é essa aqui, Ele está dizendo que ele tem que acertar exatamente uma cobrança. Em geral, quando aparece essa palavra, é porque é uma questão de sucesso e fracasso. O que você precisa entender? Se a chance do jogador acertar a cobrança de pênalti é de 90%, significa que a chance dele errar a cobrança é de 10%. Mas por que isso? Porque tem que dar 100% no final. Aí, o que acontece? Eu quero que ele acerte exatamente uma. Então, vamos tentar entender. Esse caso aqui, serviria para nós. Ele acerta a primeira cobrança, erra a segunda e erra a terceira. Esse caso serviria. Mas eu preciso que você amadureça na sua cabeça aí que isso aqui não é a única possibilidade que serve. Ou seja, aqui novamente a ordem não vai ser um fator importante. E é justamente pelo fato da ordem não ser importante que você vai ter que considerar todos os casos. Lembra que é uma aposta. Imagina que 2 amigos apostaram. Um torce para um time, o outro torce para um time rival. Você fala aí que fulano é um bom batedor de pênalti, mas eu aposto com você que nas próximas 3 cobranças que ele fizer, ele só vai acertar uma, ele vai acertar exatamente uma. Repara, o amigo na hora da aposta não está falando que ele vai acertar a primeira. Só está dizendo que ele vai acertar exatamente uma. Isso significa que não importa se é a primeira, se é a segunda ou se é a terceira. Se acontecer isso, ele vai ganhar a aposta de todo jeito. Então, o que a gente vai ter que pensar? A gente vai primeiro calcular a probabilidade para esse caso. Como é que você faz isso? Qual que é a probabilidade dele acertar a primeira cobrança? A probabilidade dele acertar a primeira cobrança é de 90%. Só que não basta ele acertar a primeira cobrança, ele precisa errar a segunda. E qual que é a chance dele errar a segunda? A chance dele errar a segunda é de 10%. Só que isso também ainda não é suficiente. Ele precisa errar a terceira. E para ele errar a terceira, a gente vai ter 10% de chance. Aqui é muito comum aparecer aquela dúvida, a mesma dúvida de sempre, Se a gente vai somar ou se a gente vai multiplicar os resultados. Porém, nesse caso, diferentemente dos outros, eu não me preocupo muito com você se confundindo. Por quê? Porque se eventualmente você se confundir, você vai se convencer a tempo e na verdade nem vai ter opção se você se confundir. Porque imagina que você fala assim, eu vou somar os resultados. 90 com 10 dá 100, com 10 dá 110. Nada tem 110% de chance de acontecer. Então aqui eu não me preocupo muito com você se confundindo. Mas de toda forma é importante que você não se confunda, para não gerar problemas em outras questões. É só você pensar de novo no conectivo. Ele tem que acertar a primeira e errar a segunda e errar a terceira. Então por isso é que a gente vai multiplicar os resultados. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ser 90 sobre 100
vezes 10 sobre 100. Aqui, ó, eu poderia escrever 10 sobre 100 de novo, só que geralmente a gente vai querer dar nossa resposta em porcentagem. Então eu vou deixar indicado, vou deixar 10%. Me ajuda, ó, tem 1, 2, 3 zeros em cima. Eu vou cortar com 1, 2, 3 zeros de baixo. Vai ficar 9 sobre 10. 9 sobre 10 é a mesma coisa que 0,9. Então, a chance desse jogador acertar só a primeira questão, ó, primeira questão não, acertar o primeiro pênalti e errar os outros dois é de 0,9%. Aproveitando que eu falei de questão aqui, ó, primeira questão não, é muito comum cair esse tema para questões, você já deve ter visto isso. Tipo assim, uma pessoa vai fazer uma prova que tem 10 questões, qual que é a probabilidade dela fazendo a prova de forma aleatória, mais popularmente conhecido como chutando todas as questões, qual que seria a probabilidade dela acertar exatamente 2 questões? É a mesma ideia que a gente usa, tá? Mas vamos voltar aqui pro futebol. Então, a chance dele acertar o primeiro pênalti e errar os outros 2 é de 0,9%. Só que você tem que pensar, o apostador ganharia se acontecesse isso, ó. Acerta a primeira, erra a segunda e erra a terceira. Mas ele também ganharia se fosse assim, ó. Erra a primeira, acerta a segunda, erra a terceira. Ganharia também se fosse erra a primeira, erra a segunda e acerta a terceira. Esse primeiro caso foi o que a gente fez, deu 0,9%. Você tem algum palpite sobre quanto vai dar o segundo caso? Vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque é a mesma conta. Eu vou deixar indicado aqui, mas você não precisaria fazer isso, tá, gente? Mas imagina, vamos supor que o segundo caso aqui, ele erra a primeira, acerta a segunda e erra a terceira. É a mesma conta, ó, 10% vezes 90% vezes 10%. Multiplica, dá exatamente o mesmo resultado. E se fosse o último caso também, erra e acerta. Seria 10% vezes 10% vezes 90%. Que também vai dar 0,9%. O apostador ganha assim, ou assim, ou assim. Se é ou, a gente vai ter que somar essas probabilidades. Só que eu no caso, estaria somando 3 probabilidades iguais. Somar 3 números iguais é equivalente a multiplicar por 3. Então, o que vai ser a probabilidade? Vai ser 3 vezes 0,9%. 3 vezes 0,9% vai dar 2,7%. E aí está resolvida a nossa questão. O que eu acho que pode estar passando aí pela sua cabeça? Você deve estar pensando assim, nossa, mas beleza, eu faço probabilidade para um caso e multiplico pela quantidade de casos. Aqui você não teve muita dificuldade para fazer isso, porque era acertar eram poucos pênaltis, né? E ele tinha que acertar exatamente um. E se fosse uma situação maior? Gente, se por acaso fosse uma situação maior, a gente ia usar coisas que a gente já viu de análise combinatória. Inclusive aqui você poderia usar também. Entende? A ordem não é um fator importante. Não importa se ele acerta o primeiro pênalti, ou se é o segundo, ou se é o terceiro. O importante é ele acertar apenas um, exatamente um, e consequentemente errar os outros 2. Então, como a ordem não importa, uma maneira de você descobrir aqui, ó, isso aqui é a probabilidade para um caso. Isso aqui é o número de casos. Então, você teria que descobrir a quantidade de casos. Como é que você faria para descobrir a quantidade de casos? Se você quisesse pensar nisso, você podia usar a análise combinatória. Pensar assim, ó, dos 3 pênaltis que ele vai bater, eu preciso escolher um para ele acertar. Ou seja, você faz combinação de 3 para escolher um. Ou, que seria o caso mais fácil, né? Ou, dos 3 pênaltis que ele vai acertar, você poderia escolher 2 para ele errar. Lembra aí, isso aqui são combinações complementares. Elas são iguais. Você vai fazer a que você enxergar primeiro ou aquela que você achar que é mais fácil. Eu faço sempre a menor, eu faço combinação de 3 para escolher um porque eu acho mais fácil. Se você tiver sem entender esse negócio de combinações complementares, no nosso canal aqui tem uma aula só sobre combinações. Se eu não me engano, é a aula 5. Dá uma olhadinha aqui nas nossas playlists, porque tem lá o curso completo. Vai na aula 5 para você ficar fera nesse negócio de combinação. Se você não quisesse fazer com combinação, você podia fazer com permutação com repetição. Aí você fala assim, como assim? É você imaginar isso aqui como sendo um anagrama. Repara, pensa que é um anagrama. Se fosse um anagrama, seria um anagrama de uma palavra com 3 letras. Se fossem 3 letras diferentes, estava bem fácil. A nossa resposta seria 3 fatorial. Que é o número de maneiras que 3 letras trocam de lugar entre si. Só que tem essas 2 letras repetidas. Quando 2 letras repetidas trocam de lugar entre si,
não gera um resultado diferente. Então você divide por 2 fatorial. 3 fatorial dividido por 2 fatorial dá 3, que é justamente a quantidade de casos que a gente já sabia. Olha, eu não estou dizendo que uma situação pequena dessa você tem que recorrer à análise combinatória, não. Estou pensando numa situação maior. Tipo, imagina que ao invés de 3 pênaltis, esse jogador fosse cobrar 15 pênaltis. E imagina que ao invés de acertar exatamente um, ele tivesse que acertar exatamente 5. Não ia dar para você ficar listando manualmente caso por caso. Você ia calcular a probabilidade para um caso e multiplicar pela quantidade de casos que existem, usando ou combinação ou permutação com repetição. Se isso está meio vago, não se preocupa que nos próximos exemplos a gente vai trabalhar bastante isso. Lembra, o Enem adora, tanto quanto gosta de probabilidade condicional, o Enem gosta de sucesso e fracasso. Então você tem que ficar fera nisso para garantir a pontuação. Vamos para o próximo exemplo? O controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual é a probabilidade de esse cliente sair da loja com exatamente 2 aparelhos defeituosos? Então vamos lá. Ó. Agora é uma questão do Enem, você deve ter percebido aí. Ele fala que uma pessoa vai comprar 4 aparelhos de telefone celular. E ele conta pra gente que a probabilidade de um aparelho sair de fábrica com defeito é de 0,2%. Pensa aí, gente. Se a probabilidade de ter defeito é 0,2%, a probabilidade do aparelho ser normal é de 99,8%. O que acontece? Ele vai comprar 4 aparelhos. E aí, dá uma olhadinha na palavra, ó. Ele quer que exatamente 2 aparelhos venham com defeito. Pensa bem, para 2 aparelhos virem com defeito, dos 4, 2 aparelhos têm que ser normais. E aí a gente quer saber de qual que é, né, a probabilidade disso acontecer. Lembra, apareceu essa palavra, você já automaticamente liga. Deve ser um problema de sucesso e fracasso. A gente chama assim porque tem que ter 2 com defeito e 2 sem defeito. Como é que nós vamos pensar nisso? Dá uma olhada. Por exemplo, se o primeiro aparelho for com defeito, o segundo aparelho com defeito, o terceiro normal e o quarto normal, atende o que a gente quer. Mas o que eu preciso que você entenda é que não é assim, os 2 primeiros que a pessoa abriu estão com defeito de fábrica. Não. Só importa que 2 tenham defeito. E exatamente 2 tenham defeito. A ordem não é um fator importante. Então, como é que a gente vai pensar nisso? A gente vai calcular a probabilidade para um caso. Depois vai lembrar de multiplicar pelo número de casos diferentes que podem acontecer. Aqui já é uma situação um pouquinho maior. Se a gente quiser, dá para listar na raça. Só que, além de ser demorado, é um pouco arriscado também. Você vai arriscar errar uma questão e gastar muito tempo nela à toa. A gente vai usar a análise combinatória. Eu vou fazer dos 2 jeitos para você poder entender. Mas primeira coisa, vamos tentar calcular aquela probabilidade ali para ver se a gente consegue. Depois a gente pensa na quantidade de casos. Dá uma olhada. A chance do primeiro celular que a pessoa comprou ter defeito é de 0,2%. Vou usar um parênteses aqui para ficar mais fácil, tá? A chance do segundo aparelho ter defeito é de 0,2%. A chance do terceiro ser normal é de 99,8%. E a chance do quarto ser normal também é 99,8%. Vou apagar aqui em cima para ficar certinho aí. Como o número é grande para escrever, mas dá uma olhada, ó. Defeito, defeito, normal e normal. Agora observe, você olha para aquilo ali e fala assim, que isso, cara, como é que eu vou fazer uma conta daquela? Você não vai fazer a conta vai ficar indicada. Se você voltar no vídeo aí e olhar para a questão, você vai ver que as contas estão indicadas, felizmente, né? Imagina, aquele outro que a gente fez do jogador, a gente já foi difícil fazer a conta, imagina aqui. Mas sempre vai vir indicado? Depende, gente, quando for uma conta difícil assim, vai vir indicado. O Enem já cobrou contas um pouco mais fáceis de serem feitas e fez o resultado. Mas geralmente vai vir assim. A vantagem é que dá para você juntar algumas coisas. Um detalhe, você não vai somar, né? Se você somar isso aqui vai dar 200%, sem chance. Você vai ter que multiplicar. Como esses 2 números são iguais, a gente pode escrever que é 0,2% ao quadrado. Como esses 2 números também são iguais, a gente pode escrever 99,8% ao quadrado. Eu não lembro se tem essa resposta, mas pode vir aquela resposta ali. Toma cuidado de você não marcar, porque aquilo ali é a probabilidade para um caso.
Seria a resposta se ele falasse assim, ó, o cliente vai comprar 4 aparelhos e eu quero que os 2 primeiros que ele abra tenham defeito de fábrica. Como a ordem não importa, a gente vai ter que considerar os outros casos. Como é que a gente vai descobrir quantos casos são? De 2 formas diferentes. Você pode fazer combinação dos 4 aparelhos, eu vou escolher 2 para terem defeito. Ou 2 para serem normais também, tanto faz. Combinação de 4 para escolher 2. Lembra como é que a gente faz isso? Para ocupar a primeira vaga, 4 possibilidades. Para ocupar a segunda vaga, 3 possibilidades. Como a ordem não é um fator importante, você divide pelo número de maneiras que os elementos trocam de lugar entre si. Como eu estou agrupando de 2 em 2, de quantas maneiras 2 elementos trocam de lugar entre si? 2 fatorial. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então são 6 casos. Se você não quiser usar combinação, você pode usar permutação com repetição. A ideia é você pensar de quantas maneiras aquelas 4 letras trocariam de lugar entre si. Aí você raciocina. Se fossem 4 letras diferentes, seria 4 fatorial. Como o B aparece 2 vezes, divide por 2 fatorial. Como o N aparece 2 vezes, divide por 2 fatorial. Isso aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 vezes 1. 2 fatorial cancela com 2 fatorial. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Que maneira que eu vou fazer? Depende, gente. Na maior parte dos casos, quando eu tenho que chegar ao resultado, eu gosto de fazer com combinação, porque eu acho mais fácil fazer combinação. Quando ele deixa o resultado indicado, porque ele podia muito bem ter deixado o resultado assim, ó. Aí eu prefiro usar a permutação por repetição. Mas é tudo uma questão de gosto. A única coisa que eu não gosto é de usar a fórmula. Mas também, se você se sente mais confortável com fórmula, você pode usar que não tem problema nenhum. Tá, mas a gente não acabou ainda, né? Agora você vai ter que pensar. O que você acha que vai dar cada um dos resultados aqui? Se desse jeito deu esse resultado, todas as outras possibilidades vão dar o mesmo. Então, o que vai ser a probabilidade? Vai ser 6 vezes 0,2% ao quadrado vezes 0,98% ao quadrado. Lembra que eu falei que na pior das hipóteses, né, dava para você listar na raça ali todas as possibilidades. Eu não aconselho, gente, pelo fato de você poder se confundir e também, principalmente pelo tempo que a gente não tem na prova do Enem para fazer isso. Mas dava, seria algo assim, ó, vou fazer aqui no cantinho, defeito, defeito, normal, normal. Podia ser defeito, normal, defeito, normal. Defeito, normal, normal, defeito. Podia ser normal, normal, defeito, defeito, normal, defeito, normal, defeito, normal, defeito, defeito, normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles com a mesma probabilidade, por isso que a gente multiplica. Mas lembra, aquilo ali, gente, é só na hora do desespero mesmo. No normal, você vai usar tudo que a gente já aprendeu de análise combinatória. Se você ainda está com dificuldade de análise combinatória, assiste o curso completo, que eu te garanto que você vai aprender. Vamos ver mais uma maneira como o Enem já cobrou isso? Dá uma olhadinha aí na tela. Numa avenida, existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3 e a de acusar a vermelha é 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade de que essa pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Gente, olha, de novo apareceu a mesma palavra. Ele quer exatamente um semáforo na cor verde. E aí, a gente quer saber qual que é a probabilidade disso acontecer. Imagina, é uma avenida, essa avenida tem 10 semáforos e ele contou que eles fixaram a luz ou em verde ou em vermelho, não tem nenhum semáforo na luz amarela. E aí, eu quero saber qual que é a probabilidade de, andando por essa avenida, uma pessoa ter observado uma única luz verde. Lembrando que a probabilidade desses semáforos congelarem na luz verde ou vermelha, tá aqui, ó. Verde é 2/3, vermelho é 1/3. O que você vai pensar?
Você vai pensar assim, ó, são 10 semáforos. Então vai ter o primeiro, vai ter o segundo, o terceiro, até o 10º, 8º, 9º e 10º. Pensa bem. Imagina, gente, que o primeiro semáforo tenha ficado na luz verde e todos os demais na vermelha. Por que eu quero todos os demais vermelhos? Porque foi o que o enunciado pediu. Ele quer saber qual que é a chance da pessoa percorrer a avenida e se deparar exatamente com um semáforo na luz verde. Como é que nós vamos fazer isso aqui? A chance do primeiro estar verde é 2/3. A chance do segundo ser vermelho é 1/3. O terceiro vermelho, 1/3. O quarto vermelho, 1/3. O quinto, o sexto. Então, vou colocar reticências aqui, ó. A chance do 8º estar vermelho é 1/3. Depois 1/3 de novo e finalmente 1/3. Aí observa, você já está careca de saber que a gente vai ter que multiplicar. Isso aqui não é somar, porque somar vai extrapolar o 100% e muito. Então a gente vai ter que multiplicar. Eu não coloquei todos aqui, porque imagina, canseira, né, colocar todos. Não, mas tem que ser tudo 1/3. Pensa um pouco. Quantas vezes que esse 1/3 vai aparecer? Esse 1/3 vai aparecer 9 vezes. Um número multiplicado por ele mesmo 9 vezes é um número elevado a 9. Então seria assim, ó, 2/3 vezes 1/3 elevado a 9. Entenderam o que eu fiz aqui, ó? 9 vezes. Esse 9 vem para o 1 e vem para o 3. Vai ficar 2/3. 1 elevado a 9 é 1. 3 elevado a 9 é 3 elevado a 9. Dá para juntar isso aqui. Vai ficar 2 sobre 3 elevado a 10. Se você conseguir enxergar isso direto, tudo bem, tá? Eu fiz assim porque nem sempre vai ser 1. Mas aqui o jeito mais fácil era fazer 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 9 vezes. Vai dar 2. 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes dá quanto? 3 elevado a 10. Tem que tomar muito cuidado para reparar se não tinha essa resposta. Porque você ainda não pode marcar a sua resposta. Ah, por que não? Tem alguma coisa errada? Não é que tem alguma coisa errada, só que está incompleto ainda. Você vai ter que terminar. E como é que você faz para terminar isso aqui? Você vai ter que pensar. Tem que ter um verde, mas pode ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, até chegar no 10º. Então, quantos casos com a mesma probabilidade dessa a gente vai ter? A gente vai ter 10 casos. Ou o primeiro está verde, ou é só o segundo, ou é só o terceiro. Então, você vai ter que multiplicar esse resultado por 10. Aqui, aquela situação fácil lá da primeira questão que a gente fez. Não tinha necessidade de você usar análise combinatória. Mas se você quisesse usar, podia também. Dá uma olhada, ó. Dos 10 semáforos, teríamos que escolher um para ficar verde. Combinação de 10 para escolher um é 10. Podia usar a permutação com repetição também, mas num caso como esse, gente, não tem muita necessidade. Então, o que vai ser a probabilidade final? Dá uma olhada. São 10 casos e a probabilidade de cada um deles é 2 sobre 3 elevado a 10. Se eu não me engano, o Enem deixa a resposta desse jeito. Eles nem fizeram aquela conta ali de cima, não. O Enem gosta muito de deixar as respostas um pouco indicadas. Então, a resposta correta vai ser essa aqui. Espero que você esteja conseguindo entender, mas a gente vai ver vários exemplos aqui para fixar essa ideia, tá? Dá uma olhadinha na sua tela nessa próxima questão. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso, e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,20. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é... Vamos lá então, pessoal, o seguinte, essa questão do Enem, ela não é uma questão super difícil, não, mas é uma questão difícil porque ela tinha uma pegadinha e muita gente deve ter caído nessa pegadinha. A questão fala assim, que um psicólogo vai aplicar um teste e que esse teste tem 10 questões. O teste é encerrado em 2 situações. Ele é encerrado ou quando o psicólogo faz a 10ª pergunta, ou então quando o candidato erra a segunda resposta. Aí ele quer saber qual que é a chance desse teste terminar
na quinta pergunta. E ele conta que experiências anteriores garantem que a chance do candidato errar uma pergunta é de 0,20. 0,20, gente, é a mesma coisa que 20%. Se a chance dele errar é de 20%, a chance dele acertar vai ser de quanto? 0,80 ou 80%. Ele quer saber a chance do teste terminar na quinta pergunta. Gente, para o teste terminar na quinta pergunta, o candidato tem que errar 2 respostas. E se ele não errar 2 respostas, o teste vai terminar lá na 10ª pergunta. Agora, tem que tomar cuidado porque em nenhum lugar do enunciado fala que ele tem que errar 2 perguntas consecutivas. Só fala que ele tem que errar 2 perguntas. E aí, se a gente quer que o teste seja encerrado na quinta pergunta, uma coisa é fato e não pode mudar. Esse candidato obrigatoriamente vai ter que errar a quinta pergunta. Só que só isso não é suficiente para terminar o teste. Imagina que ele erre a quinta pergunta, mas que tenha sido o primeiro erro dele. O teste não vai terminar. Então ele tem que errar a quinta, mas ele tem que errar alguma antes. Ah, qual que ele tem que errar antes? Não sei, tanto faz, mas ele tem que errar alguma antes. Então dá uma olhada. São 5 questões. Então tem lá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. O que você tinha que tentar entender é que a quinta pergunta não tem escapatória para ele. Ele vai ter que errar. Só que além de errar a quinta pergunta, ele vai ter que errar alguma aqui para trás. Qual delas? Tanto faz. Pode ser que ele erre a primeira. Imagina, erra a primeira, acerta a segunda, acerta a terceira, acerta a quarta e erra a quinta. Serve? Serve. Mas entende, não é a única possibilidade. Como é que a gente vai fazer então para resolver isso? Vamos fazer como sempre. Vamos primeiro descobrir qual que é a probabilidade para esse caso. Infelizmente nessa questão, gente, diferentemente das outras que a gente fez, o cara quis fazer a conta, então a gente vai ter que fazer a conta. Dá uma olhada. Qual que é a chance dele errar a primeira? A chance dele errar a primeira é de 0,20. 0,20, gente, é a mesma coisa que 20 sobre 10. Pensa aí, ó. 0,20 é 20 sobre 100. 20 sobre 100 é a mesma coisa que 2 sobre 10. A chance dele acertar a segunda é 8 em 10. Acertar a terceira, 8 em 10. Acertar a quarta, 8 em 10. Errar a quinta, a chance é de 2 em 10. Agora a gente vai ter que fazer essa conta. Ah, mas não tem como fugir? Não tem muito jeito não, gente. Mas por sorte, são potências de 2, não vai ser tão difícil assim de fazer. Vamos pensar aqui num jeito prático de fazer. Tanto faz a ordem que você multiplica, tá? Vou fazer assim primeiro, ó. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 2 vai dar 128. 128 vezes 2 dá 256. Vou ter que fazer 256 vezes 8. Lembra que o nosso combinado é não usar a calculadora. 8 vezes 6 dá 48, vão 4. 8 vezes 5, 40. Com 4, 44, vão 4. 8 vezes 2, 16. 16 com 2 dá 20. Então vai dar 2048. Então vai ser 2048 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil. Deixa assim. Dá até para escrever em forma de decimal, que é o jeito que ele quer a resposta, mas por enquanto eu deixaria desse jeito. O problema é que aqui eu acho que tem essa resposta. Tinha que tomar cuidado para não marcar, porque ali a gente está supondo que ele errou a primeira e a quinta. Não tem, ele pode errar outras. Agora é aqui que morava o grande problema da questão. Por quê? Porque muita gente ia pensar assim, eu lembro que eu tenho que fazer para descobrir quantos casos são, e aí a pessoa ia fazer, são 5 questões, e dessas 5 questões eu tenho que escolher 2 para ele errar. E tá errado. Por que que tá errado? Lembra do que eu falei? A quinta não tem opção. A quinta questão, esse candidato obrigatoriamente vai ter que errar. O que pode acontecer é aqui, ó. Ele pode errar a primeira e acertar as outras 4. Pode errar a segunda e acertar as outras 4, não, as outras 3, né? Então de novo, pode errar a primeira e acertar as outras 3, sem contar essa. Pode errar a segunda e acertar as outras 3 e assim por diante. Então são 4 casos, porque ele pode errar a primeira,
ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Se você quiser usar a análise combinatória, das 4 primeiras questões, a gente pode escolher uma para errar. 4 escolhe 1, vai dar 4. E aí termina o nosso problema. O que vai ser a probabilidade? Vai ser 4 vezes 2.048 dividido por 100 mil. Você não vai simplificar isso aqui, porque dividir por 100 mil é mais fácil. 2.048 vezes 4, ó, 2.048 vezes 4. Aqui vai dar 32, vão 3, 16 com 3, 19, vai 1. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 8. Então vai ser 8.192 dividido por 100 mil. É só voltar aqui, ó, 5 casas. Vai ser, ó, volta 1, 2, 3, 4, coloca um 0, vírgula e 0 de novo. 0,08.192. Ele poderia ter deixado a resposta com decimal, do jeito que ele fez, podia deixar em fração, podia deixar indicado e podia deixar em porcentagem, mas eles optaram por deixar em decimal. Então essa aqui é uma questão perigosa do Enem, por causa dessa armadilha que apareceu. Eu espero que você tenha entendido essa parte. Dá uma olhada no na descrição do vídeo, tente fazer as questões que eu sugiro na descrição e até a próxima aula.